Nessa aula nós vamos falar sobre animações no PowerPoint. Na última aula nós vimos sobre transição, que é um efeito colocado quando a gente passa de um slide para o outro. No caso das animações, ela é um pouco diferente. Nós podemos colocar animações em qualquer objeto do nosso trabalho. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, nessa capa, esse texto e esse outro, eu poderia colocar animação nesse, poderia colocar nesse. Se eu vier aqui para o meu segundo slide, eu posso colocar também nos textos, posso colocar em imagens, posso colocar aqui nas autoformas. Se eu tivesse aqui uma seta, eu poderia colocar tranquilamente um efeito também nesse objeto. Então, qualquer objeto que eu tenha no meu slide do PowerPoint, eu posso colocar animações. E nós vamos ver agora como fazer isso. Vou pegar então nesse mesmo slide aqui onde eu tenho vários objetos. Vamos animar primeiro essa setinha aqui. Então eu tenho aqui na minha guia uma guia própria de animações. Então aqui eu já tenho de cara aqui várias possibilidades de animação. Primeiro botão nenhuma, que já vem como padrão. Eu posso colocar como aparecer, como esmaecer, surgir. Sempre que eu clico em algumas dessas opções de animação, ele vai me mostrando aqui como que ele funciona. Flutuar, dividir, apagar, forma. Então eu tenho várias opções aqui que eu posso colocar, ó. Basta eu clicar em cima e automaticamente aquele objeto já vai estar animado com a configuração que eu escolhi aqui em cima. Tem várias opções aqui para a gente escolher, ok? Então olha só, apliquei aqui uma dessas. Se eu vier aqui agora e apresentar meu slide, o que vai acontecer? Apareceu os textos, mas não apareceu minha seta. Só apareceu quando eu cliquei. Então eu vou sair aqui e vou mostrar por que isso aconteceu. Antes disso eu vou voltar aqui nas minhas transições e vou deixar aqui novamente ao clicar no mouse e vou aplicar a todos. Bom, então o que acontece? Quando eu tenho um determinado efeito, eu preciso também configurá-lo. Eu tenho que configurar essa animação para ela acontecer no momento que eu quero. Então, se eu apliquei aqui essa animação, se eu vier aqui depois dos tipos que eu tenho algumas configurações aqui importantes a serem feitas. Primeiro que eu tenho aqui são opções de efeito. Se eu clicar aqui, dependendo do efeito que eu escolher, aqui podem ter algumas configurações do efeito. Esse aqui, por exemplo, eu posso escolher se eu quero que esse efeito, que é de zoom, venha do centro do objeto ou do centro do slide. Então qual que é a diferença? Ó? Do centro do objeto e aqui do centro do slide. Ó? De onde que está vindo o efeito? Então são configurações simples, mas dependendo do trabalho que você estiver fazendo, pode fazer a diferença. E volto a dizer, essas opções vão depender do efeito que você estiver trabalhando aqui, ok? Bom, aqui do lado a gente tem como adicionar animação. Eu vou tirar essa animação que eu coloquei. Vou colocar aqui nenhuma. Além de colocar a animação aqui, que tem algumas opções mais usadas, a gente pode usar também esse botãozinho adicionar animação. Nesse botão, as animações estão divididas como entrada, ênfase, saída. Então, o que é um efeito de entrada? É um efeito que vai acontecer na entrada do objeto no seu slide. Aqui, ênfase é um efeito que vai dar ênfase naquele objeto. Eu tenho o efeito de saída, que vai acontecer na saída do objeto da sua tela. Então, são 3 tipos de efeito. Aqui também tem os principais e você pode ter mais efeitos nesses botões aqui, ó. Mais efeitos de entrada, mais efeitos de ênfase e mais efeitos de saída. Vamos pegar um efeito de entrada, por exemplo. Então, dentro da janela aqui de configuração do efeito de entrada, nós temos 3 tipos: básico, sutil, moderado e tem um empolgante também. Na verdade, são 4 tipos. Tá? Então, são efeitos mais básicos. Ó. Se eu clicar aqui, eu vou visualizar.
como que ele acontece aqui embaixo. Eu tenho o sutil, eu tenho o efeito moderado, então várias também opções, e eu tenho o empolgante, né, que é um efeito mais arrojado, catavento, créditos, espiral. Então você pode escolher. Então aqui eu estou só nos efeitos de entrada. Vou escolher um aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, o espiral. Ok. Pronto, já aplicou. Se eu vier aqui e visualizar, ele vai apresentar para mim, mas não vai aparecer a seta ainda. Está esperando o quê? Eu clicar com o mouse. Cliquei, ele vai fazer o efeito. Dependendo do efeito, você pode querer esperar com o mouse sim, mas tem várias vezes, na maioria das vezes, pelo menos que eu uso, eu quero que esse efeito aconteça automaticamente. Então nós temos que fazer essa configuração. Então sempre que eu aplico um efeito no objeto, eu posso vir aqui, ó, e configurar esse efeito. Quando que eu quero iniciar o efeito? Eu quero ao clicar, eu quero com o anterior ou após o anterior. Então se eu escolher ao clicar, que é o padrão, esse efeito só vai ser executado quando eu clicar com o mouse ou alguma tecla do teclado. Se eu escolher com o anterior, se eu tiver um efeito aqui, aqui e aqui, essa seta, né, vai ter o efeito dela acontecendo junto com os outros. E se eu clicar em após o anterior, esse efeito vai acontecer depois de acontecer algum efeito anterior que tenha. Então ele vai seguindo aquela sequência. Então você tem 3 opções de início do efeito. Clicar com o mouse, com o anterior e após o anterior. Se eu escolher aqui o após o anterior e eu apresentar, ele vai automaticamente exibir a seta sem ficar esperando o clique do mouse. Então a gente sempre tem que ter essa preocupação aqui em configurar certinho quando que eu quero iniciar este efeito. E aí nós vamos ter a duração. Eu posso aumentar o tempo de duração desse efeito. Ele aqui está como 1 segundo, né? Não é legal você pôr um tempo muito grande, porque ele vai ficar muito tempo fazendo aquele efeito. Dependendo da apresentação pode não ficar legal. Então isso vai depender do trabalho que você está fazendo. E tem uma opção também de atraso. Então você faz essas configurações e pode aplicar. Vamos colocar mais um efeito aqui agora. Então eu tenho um efeito na seta e eu quero colocar no computador também. Então vou clicar no computador, vou colocar um outro animação, vou colocar novamente de entrada e vou escolher aqui mais um empolgante aí. Vou colocar o elástico dessa vez. Ok. Então apliquei um efeito na seta e um no computador. Cliquei nele agora, posso configurar esse efeito. Então ele está ao clicar. Então se eu apresentar assim, ele vai fazer o da setinha e vai ficar esperando eu clicar para apresentar o computador. Cliquei, ele aparece com o efeito espiral que eu escolhi. Vou voltar lá, não quero ao clicar. Então aqui eu posso definir, eu quero junto com a seta ou eu quero que apareça o computador só depois da seta. Eu quero após a seta. Então eu vou vir aqui apresentar, ó. Vai abrir, apareceu a seta, só depois apareceu o computador. Se eu colocar com o anterior e apresentar, ele vai vir e vai aparecer os dois ao mesmo tempo. Então essa é a diferença aqui do iniciar. Eu particularmente gosto muito de trabalhar após o anterior, exibindo uma animação de cada vez. Mas tudo depende do trabalho que você está fazendo. Então ok, eu tenho agora uma animação aqui e tenho outra aqui. Aqui na nossa guia de animações, eu tenho também esse botão de painel de animação. Eu posso clicar nele e aqui eu tenho uma visualização de todas as animações que estão acontecendo no meu slide. Isso aqui é bem interessante, que vai te ajudar a configurar melhor. Então olha só, vou clicar de novo na seta. A seta é o primeiro efeito que eu tenho. Então ela está em primeiro lugar aqui. E o Picture 4 aqui seria computador. Então se eu quero inverter a ordem, colocar o computador primeiro e só depois a seta, eu posso simplesmente alterar essa ordem aqui, ó. Então nessa setinha eu posso jogar o efeito da seta para baixo.
e deixar a imagem em cima. Se eu fizer agora a minha apresentação, primeiro entra o computador e só depois entra a seta. Ou seja, aqui você tem uma definição da ordem que os seus efeitos acontecem. Então, se você tem vários efeitos, você consegue administrar eles aqui de uma forma bem tranquila. Cada um desses efeitos também tem uma setinha na frente e você pode fazer algumas configurações aqui, ó. Iniciar ao clicar, com anterior ou após anterior, né? Você pode definir o início por aqui também. Você tem um botãozinho de opções do efeito, onde você pode fazer algumas configurações, né? Definir algum som, o que vai fazer depois de animar. Tem um intervalozinho aqui que você pode aumentar ou diminuir de acordo com o que você quer naquele efeito. Tenho aqui também a opção de intervalo. Posso remover esse efeito. Não quero mais o efeito nesse objeto. Você vem aqui e remove, ou simplesmente clica em cima e tecla Delete para excluir. Ok? Então, aqui eu tenho o efeito, aqui eu tenho outro e os dois estão aqui. Vamos colocar então mais de um efeito no mesmo objeto. Vamos pensar aqui. Primeiro está aparecendo o computador, depois a seta. Nesse computador, eu quero colocar agora um efeito de saída. Então, aqui no adicionar animação, eu posso escolher aqui, ó, efeitos de saída, mais efeitos de saída. Então vamos clicar aqui para ver como é que sai esse efeito. Vamos escolher um legal aqui, zoom. Olha que legal esse zoom. Ele some para trás, dando um zoom para trás. Tem vários também moderados, empolgantes, ó, bumerangue, flutuar, espiral. Então vou escolher um deles qualquer aqui e vou dar OK. Então o que eu fiz agora? O que eu tenho no meu slide agora? Tenho um efeito de entrada na seta. No computador eu tenho um efeito de entrada e tenho um efeito de saída, sendo que está sendo executado primeiro aqui o computador entrando, depois a seta entrando e depois o computador saindo. Vamos dar uma olhada agora como que isso fica. Eu vou mudar esse iniciar aqui. Ele está configurado para iniciar ao clicar do mouse. Eu vou passar também para após o anterior. Vamos ver como que fica. Apresentei. Entrou o computador. Entrou a seta e saiu o computador. Então o que eu fiz? Coloquei um efeito de entrada e de saída no computador. Então eles estão acontecendo nessa ordem definida no meu painel de animação. Primeiro entrou o computador, depois entrou a seta e depois saiu o meu computador. Então isso é muito legal, você consegue fazer configurações fantásticas usando esse painel de animação. Inclusive fazer vídeos. O PowerPoint, essas versões mais novas, você consegue inclusive gerar vídeos em MP4 de alta qualidade, que você pode usar para vários tipos de finalidade aí. Então só para a gente testar de novo, olha só. Vamos mudar agora a ordem. Eu tenho o computador, eu tenho a seta. Primeiro eu vou colocar a seta. Vou passar ela para cima. Primeiro eu tenho a seta, depois eu tenho a entrada do computador. Vou excluir aqui, vou remover a saída do computador. E agora eu vou tirar a seta. Então vou vir na seta. Vou adicionar uma animação. Na verdade, em vez de saída, eu vou colocar uma animação de ênfase agora para a gente entender como é que funciona a ênfase. Vou achar os efeitos de ênfase. E aqui tem vários tipos de ênfase. Ó. Escurecer, de cores. Eu tenho aqui empolgante, cintilado, vibração de cor. Pulso, ela fica pulsando. Vou pegar esse pulso aqui. Ok. Então adicionei aqui um efeito de ênfase que eu quero que aconteça após o anterior. Então o que eu estou fazendo agora? Entrou com a seta, entrou o computador e eu quero dar uma ênfase nessa seta. Então vamos ver o que a gente tem de configuração aqui do efeito. Então som intervalo, demora 0 segundos, posso aumentar essa demora, mas eu quero aqui a duração desse efeito. Tá como muito rápida, meio segundo. Eu quero que ele seja mais lento. Vou colocar aqui então 3 segundos. Então o que eu estou configurando? Para que essa ênfase que eu vou dar na seta
tenha um intervalo de duração de 3 segundos, ou seja, ela dá aquela ênfase mais devagar. Ok. Vamos ver como que funciona agora? Vou apresentar. Abriu, veio a seta, entrou o computador e a ênfase na minha setinha, que é esse piscar dela aí devagarzinho. Então nessa apresentação eu apliquei 3 efeitos aí bem sutis que vão fazer uma diferença legal aí quando a gente estiver apresentando o nosso trabalho. Então façam aí no PowerPoint de vocês testes com essas animações para você entender como cada uma funciona. Resumindo tudo, o importante é você entender que a gente tem animação de entrada, de ênfase e de saída. E que todas essas animações que a gente inserir, nós podemos configurar através do painel de animação. Importantíssimo sempre a gente configurar o início dessa animação nos objetos. E, se necessário, você pode configurar também essa questão de duração e tempo que vai demorar esse efeito. Então, é bem tranquilo de você colocar animações, muito útil, mas tenha certeza que você só vai conseguir realmente aprender isso na prática, abrindo o PowerPoint, criando e fazendo. Então, espero que você tenha gostado dessa aula, que você anime de forma adequada suas apresentações a partir de agora e que isso faça uma diferença legal do seu trabalho. Grande abraço, até a próxima aula. Fiquem com Deus.